Fala meninada, tudo bem com você? Estamos aqui seguindo esse isolamento social. Vamos em frente, vamos firme, fazer a nossa parte, com alegria, com disposição. Vamos juntos. É a nossa terceira videoaula, a primeira videoaula. Nós trabalhamos o feudalismo, a alta idade média, feudalismo. A segunda videoaula, nós trabalhamos o Império Bizantino e o Império Árabe. Se você perdeu qualquer uma dessas duas videoaulas, pede para a coordenação, ela te envia. Ou qualquer coisa, pede para falar comigo, eu envio de novo. Não tem erro. O importante é que você deve assistir essas videoaulas e colocar no seu caderno. Você tem que fazer o seu esquema de estudo, daquela mesma forma que eu colocava lá no quadro. É importante, não cometa um dos principais erros que geralmente ao se estudar humanas se comete. Geralmente o indivíduo quer estudar e só lê e estudar deitado. É importante que você faça seu esquema, seu resumo, que você coloque seu esquema no caderno, da melhor maneira possível para que você entenda o conteúdo e que você raciocine em cima dele. É muito importante. A aula de hoje, essa terceira videoaula, nós vamos estudar a Baixa Idade Média, começar a estudar a Baixa Idade Média. O que nós vamos ver? Decadência do feudalismo. Cuidado, a Alta Idade Média nós estudamos a estruturação do feudalismo. Na Baixa Idade Média, século X ao século XV, vamos estudar a decadência do feudalismo. Então você vai pegar o seu caderno e você vai escrever assim, ó, Baixa Idade Média. Aí coloca século X ao XV. Na linha de baixo, decadência do feudalismo. Agora nós vamos colocando os principais tópicos para você entender o porquê o feudalismo entrou em decadência. Principais tópicos, é importante. Nesse momento ocorre um crescimento populacional. Lembrando, a produção de alimentos, a produtividade de alimentos no feudalismo é baixa. Se ocorre um crescimento populacional e a produção não acompanha, gente de mais, alimento de menos, qual o resultado? Eu tenho certeza que você já acertou. Qual o resultado? Fome. Então, o primeiro tópico, crescimento populacional. O segundo, fome. Como solucionar o problema da fome, que é um problema que tem que ser solucionado com velocidade? Os senhores feudais decidiram fazer a marginalização. Olha o terceiro tópico, marginalização. O que é isso? É a expulsão de parte dos indivíduos do feudo. Parte dos indivíduos serão expulsos do feudo. Mas não é porque o indivíduo foi expulso do feudo que quer dizer que resolveu o problema. Quer dizer que resolveu o problema. Ele continua dentro da Europa, ele continua tendo fome. E ele pode se tornar mais agressivo. Se ele tiver chance de atacar o feudo, ele ataca. Se ele tiver chance de atacar a circulação de pessoas ou mercadorias em carroça, ele vai atacar nas estradas. Então, consequentemente, tem um problema. Para tentar solucionar esse problema, a Igreja Católica desenvolveu as cruzadas. Aí é importante que você coloque no seu caderno cruzadas e você sublinhe. Definição. O que foram as cruzadas? Expedições militares influenciadas por filosofias religiosas. Expedições militares influenciadas por filosofias religiosas. Eu tenho certeza que já veio na sua cabeça. Geralmente a gente fala que as cruzadas foram guerras. Muito bem! Eu tenho certeza que já veio na sua cabeça. Guerra santa. Guerras santas. Importantíssimo. Importantíssimo. Outro tópico importante. Objetivos. Quais eram os objetivos religiosos das cruzadas? Libertar os lugares sagrados. Libertar os lugares sagrados. Por exemplo, Jerusalém. E converter o árabe ao cristianismo. Olha que tarefas difíceis. As cruzadas não tiveram sucesso em seus objetivos religiosos. Então, por que nós estudamos? Porque elas geram profundas consequências econômicas e sociais na Europa medieval. E isso nos interessa muito. Então, o próximo tópico, consequências econômicas. Aí você abre uma chave.
Consequências econômicas, daquela forma que eu coloco no quadro, é a sua chance de você fazer o seu esquema, aumentar a sua confiança, escolher o que você acha que é mais importante para estudar. Esse é o momento. Então, consequências econômicas das cruzadas. Eu tenho a reabertura do mar Mediterrâneo e o reaparecimento da atividade comercial entre o Oriente e o Ocidente. Perceba duas grandes consequências: a reabertura do mar Mediterrâneo e o reaparecimento da atividade comercial. Eu também tenho a intensificação, a formação das feiras. Feiras. O que eram feiras? Reuniões de comerciantes e mercadorias, geralmente realizadas em troncamentos de estradas. Todas essas são consequências econômicas importantíssimas das cruzadas, que tem que estar no seu caderno. Mas eu falei para vocês que além das consequências econômicas, então um novo tópico, consequências sociais. Consequências sociais. As cruzadas serviram para a diminuição do crescimento populacional. Inúmeras pessoas vão morrer em batalha. Vai ter a circulação de pessoas. Então vai gerar uma diminuição do crescimento populacional. Também ocorreu a formação de burgos. Burgos. O que são burgos? Anote. Pequeno vilarejo cercado por uma muralha. Pequeno vilarejo cercado por uma muralha, que vivia da atividade comercial. Vivia da atividade comercial. E dessa palavra burgo surgiu uma nova palavra, a burguesia. Então a burguesia aparece agora, na Baixa Idade Média. Se fortalece na Baixa Idade Média e principalmente na Idade Moderna. Entenda isso. E ocorreu também, em virtude das cruzadas, o fortalecimento das cidades, principalmente as cidades italianas de Gênova e Veneza. Lembre-se, o feudalismo era agrário. Agora, com o advento das cruzadas, ocorre o fortalecimento das cidades, Gênova e Veneza. Lembre-se, na hora que no seu caderno tem que estar lá, cruzadas, definição, objetivos religiosos, consequências econômicas e consequências sociais. Principais cruzadas, foram 10 cruzadas, 10, 8 oficiais, 2 não oficiais. Então você vai colocar um tópico, principais cruzadas, vamos ditar 4 delas, 4, foram 10. A cruzada dos mendigos, essa é não oficial. Quando a gente fala em mendigos, você lembra de algo organizado ou mais desorganizado? Grande ou pequeno poder bélico? Na tua mente, você acha que essa cruzada, ela teve sucesso ou fracassou na luta contra os árabes? Ela fracassa, mas ela tem uma utilidade. Ela ajudou a diminuir o crescimento populacional na Europa, mas ela não tem sucesso. Agora a primeira cruzada, também chamada de cruzada dos nobres. Olha o nome, nobres. Menos ou mais organizada em relação aos mendigos. Menor ou maior potencial bélico. Quem que detém o controle das armas no feudalismo? Quem que sabe lutar? Quem que treina? Então essa cruzada ela foi mais organizada. E ela pegou os árabes de surpresa. Ela consegue libertar Jerusalém, mas ela não manteve posição. Ela liberta, mas não mantém posição. Primeira cruzada, cruzada dos nobres. Outra cruzada que nós vamos trabalhar, a quarta, lembre-se, são 10. Nós não estamos falando todas. Agora a quarta cruzada é a chamada cruzada comercial. Essa, ao invés de ir para Jerusalém, foi rumo ao mar, ao invés de ir para Jerusalém, foi rumo Constantinopla, pelo mar Mediterrâneo. Constantinopla, ali, rumo a Constantinopla. Consequentemente, por onde ela passou ali na costa do mar Mediterrâneo, no litoral, ela expulsa os árabes. Os cristãos vão dominar os portos marítimos daquela região, reaparecendo então a atividade comercial entre o Oriente e o Ocidente. É importante que você digite aí, pela internet, mapa das cruzadas.
e veja a trajetória das cruzadas. Você vai perceber que a quarta, ao invés de ir para Jerusalém, ela vai rumo a Constantinopla. Importantíssimo. E a última cruzada que vamos trabalhar, a cruzada das crianças. Acreditava que somente as crianças conseguiriam libertar Jerusalém, teria ajuda divina. Foram reunidas crianças entre 8 e 14 anos. A maioria morreu no trajeto, outras ao atravessar o mar, e as que chegaram lá foram escravizadas. Ela não possui sucesso. Consequentemente, ela diminui o crescimento populacional. Uma geração de crianças acabam sendo eliminadas. Outro aspecto importantíssimo desse momento que você tem que saber e tem que ter no seu caderno é a formação de corporações ou guildas. Corporações ou guildas. As corporações de duas formas. Corporações de mercadores e de ofício. As de mercadores, o que era isso? Reunião de comerciantes de uma única cidade. De uma única cidade que visava a formação de monopólios. Ao invés de disputar entre si, concorrer entre si, vão fazer a união para fortalecer o comércio. E a corporação de ofício ou profissão. Algumas profissões medievais não era permitido para todos. Passava somente de mestre para aprendiz. Consequentemente, tinha um maior status. É importante que você saiba. Outro aspecto importante desse momento é a formação das ligas. O que são as ligas? Reunião de mercadores de várias cidades. Várias cidades. Por exemplo, a Liga Hanseática, com H. Coloca aí no seu caderno. Liga Hanseática. 2 pontos. Formada por cidades alemãs. Então perceba que eu tenho corporações de mercadores dentro da mesma cidade. E as ligas, comerciantes de várias cidades. Você tem que saber isso. Nesse momento, a videoaula de hoje, nossa terceira videoaula, nós começamos a trabalhar a Baixa Idade Média. Trabalhamos a crise do feudalismo, o advento das cruzadas. É importante que você tenha tudo isso no seu caderno. Tudo isso no seu caderno. É um momento ímpar. É um momento que estamos tendo chance de aumentar a estima, trabalhar dobrado, criar o ritmo, utilizar todos os instrumentos disponíveis para a gente, tradicionais, tecnológicos, para fazer o melhor possível. A saudade é grande. Vocês não sabem o tanto que eu tô com saudade de falar isso aqui, ó. Chegar dentro de sala de aula e falar isso aqui, ó. Levanta a cabeça, olha pro quadro. Levanta a cabeça, olha pro quadro. Até a próxima videoaula. Formação das monarquias nacionais no século XII e o século XIV. Peste, guerra. Então, consequentemente, até a próxima. Um prazer estar com vocês. Diferenciado, seja líder, se agigante desse momento de dificuldade. Eu acredito em vocês. Deixe o ambiente de casa mais tranquilo, faça o que tiver ao seu alcance e se agigante nesse momento. Um dia de cada vez. Vamos para cima, vai resolvendo as listas e, consequentemente, eu tiro as dúvidas posteriormente. Tchau, um abraço e até a próxima videoaula.